Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Emprego e Seu Futuro. Me chamo José Francisco de Moraes, sou o diretor da Comanda Educação Corporativa, onde eu aplico treinamentos. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a comunicação organizacional e interpessoal. Viva a comunicação, que derruba fronteiras, que reduz distâncias, que aproxima as pessoas, que evita a solidão, não é? Que economiza tempo e que poupa energia. A comunicação, ela é a seiva da organização, é o que faz a organização pulsar, não é? Ela atende necessidade motivacional primitiva dos seres humanos. Porque o ser humano, ele é social por natureza. Ele tem uma demanda de afetividade que, através da comunicação, ela é atendida. O que é comunicar? Comunicar é transmitir uma ideia por completo, é comungar-se, é tornar comum, é dialogar. Comunicar não é o que eu falei, comunicar é o que o outro entendeu. Por isso, o receptor da mensagem, ele é o centro do processo de comunicação. Por falar em processo de comunicação, esse processo ele é composto de 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Emissor da mensagem, a mensagem propriamente dita, o veículo que a transporta, o receptor da mensagem e o resultado da comunicação, que é o feedback. Então, quem diz o que, por quais meios, a quem, com qual resultado. Quem, comunicador, diz o que, a mensagem, por que meio, através de quais veículos, através da comunicação face a face, através das redes sociais, a quem? Ao receptor. Né? E com que resultado? Somente se eu fizer um loop, né? Se eu buscar um feedback entre emissor da mensagem e receptor da mensagem. Porque, como eu disse agora há pouco, comunicar não é o que eu falei, é o que o outro entendeu. Então, esse feedback é fundamental. Até porque as palavras não têm significado, tem o sentido que nós atribuímos a ela. Só para uma reflexão, vou lhes fazer uma pergunta que é a seguinte: que sentido você atribui à palavra despacho? Pense nisso, pense a respeito. Então, as palavras não têm significado, têm sentidos que nós atribuímos a elas. Em relação ao processo de comunicação, além dos 5 elementos que compõem esse processo, tem um fator que é perturbador, que nos incomoda, que são os ruídos, que são as barreiras que estão presentes em qualquer um, que pode estar presente em qualquer um desses 5 elementos. Eu posso ter ruídos lá na fonte da comunicação, no emissor, ele pode estar desmotivado para comunicar, pouco entusiasmado, pouco vibrante. Eu posso ter ruídos na própria mensagem, que ela pode ser inadequada para o receptor da mensagem. Eu posso ter um ruído na escolha inadequada dos veículos que vão transportar a mensagem. Eu posso ter um receptor que não está tão disposto a receber a mensagem, pode estar desmotivado para a mensagem, isso vai atuar como um fator de ruído. Não é? Eu posso falhar no feedback, não pedir feedback. Além disso, eu vou ter fatores culturais, sociais e psicológicos que vão atuar como barreiras ou ruídos da comunicação. Um dos ruídos que é muito encontrado, acontece com frequência, é a distorção da mensagem, devido a acréscimo ou omissão. Existe um exercício clássico, inclusive, que são feitos em sala de aula, que é aquele telefone sem fio, né? O telefone sem fio é muito utilizado nos treinamentos para explorar essa questão da distorção da mensagem devido a acréscimo ou omissão. Então, o que eu recomendo na realidade? Para você qualificar a comunicação, torná-la efetiva, assertiva. Planeje a mensagem, utilize linguagem simples, pense no receptor, se coloque no lugar dele, seja empático, saiba ouvir, tenha paciência com o receptor, utilize linguagem simples, não atropele com excesso de informação em pouco espaço de tempo, procure utilizar um vocábulo que o receptor possa decodificar, para ele poder entender de fato aquilo que você quer transmitir. Tudo isso são medidas importantes para você assegurar a qualidade da comunicação. Vamos falar um pouco agora da comunicação organizacional. Dentro da empresa nós temos a função planejamento, que implica em comunicar de cima para baixo. A função organização, que implica em você transmitir informações de baixo para cima, para fins de tomada de decisão. E a comunicação na direção horizontal, que ela está a serviço da função coordenação. Então eu tenho uma comunicação em 3 sentidos. De cima para baixo, para comunicar o planejamento, de baixo para cima, para informar os gestores, para que possam tomar decisões acertadas, e a comunicação na direção horizontal entre pares, entre gestores de setores ou departamentos diferentes. E é justamente na direção horizontal
nessa comunicação a serviço da função coordenação que nós encontramos as maiores deficiências nas comunicações dentro das organizações. Eu viajo para esse país aplicando formação, pesquiso a gerência, os gestores, a diretoria e técnicos sobre quais são os maiores problemas das suas empresas. Eles me afirmam que o maior problema aqui, senhor Francisco, é a comunicação. E eu percebo que está na direção horizontal, nem de baixo para cima e nem de cima para baixo. Então é importante que as empresas encarem a comunicação como sendo uma prioridade estratégica e adotem programas para fomentar ações de melhoria dessa comunicação. Muito bem, resumindo o que nós vimos aqui hoje, nós falamos da comunicação interpessoal e da comunicação organizacional. Na comunicação interpessoal, citamos os 5 elementos importantes do processo e tendo o receptor da mensagem como centro de todo. E na comunicação organizacional, nós enfatizamos que ela acontece em 3 direções. De cima para baixo, para comunicar o planejamento, de baixo para cima, a serviço da função controle, e na direção horizontal, a serviço da função coordenação. Muito bem, parabéns aí por terem estado aqui com a gente nesse contato, falando de comunicação. Eu posso afirmar o seguinte, que se quase tudo depende de estratégia, tudo depende de comunicação. A nossa reputação dentro da empresa depende de como nós nos comunicamos, da qualidade daquilo que emana de nós, enquanto clima na nossa fala, enquanto disponibilidade nossa para dialogarmos e para fazermos com que as pessoas que conversem conosco se sintam bem estando com a gente. Muito obrigado, façam uma comunicação assertiva e até breve.